Olá! Nós estamos estudando 7 dados, 7 tecidos, 7 camadas nas quais a nutrição vai proporcionar um rejuvenescimento profundo. E a nossa aula de hoje é a respeito do Madhyadato. Ele é o nosso tecido nervoso, ele corresponde ao sistema nervoso e também está presente no líquido sinovial. Então é interessante porque o líquido sinovial ele faz algumas articulações importantes do nosso corpo. E quando a gente faz uma abhyanga, quando a gente faz uma automassagem, ou mesmo no yoga, quando nós fazemos solturas das nossas articulações, né? Quando a gente se mexe, se movimenta, não só a energia, o prana, né, a energia sutil do nosso segundo corpo, do nosso segundo envoltório circula melhor, mas também as qualidades do corpo físico, né, de nutrição, o sistema nervoso ele faz um transporte de informação. Então, normalmente a gente está acostumado a pensar em neurotransmissores, serotonina, dopamina, etc. A gente está acostumado a pensar nos nossos hormônios, né? Cortisol, hormônio do estresse, hormônio da felicidade, ocitocina, e aí a gente vai por aí adiante. Sim, essa é a base do nosso sistema nervoso. Essas são moléculas que transmitem informação, elas precisam circular no nosso corpo. E claro, né, elas precisam estar em todo lugar. O nosso sistema nervoso ele é uma rede em que o impulso vai, né, e ele volta, tá? Então ele é eferente aferente, né? Ele mede lá o que está acontecendo e ele dá resposta. Ele é um canal de comunicação, uma via de mão dupla. E claro que o corpo tem essas substâncias estocadas em alguns lugares, então não sai tudo daqui, né? Do nosso cérebro, do sistema nervoso central. Tem glândulas por todo o corpo, tem mecanismos por todo o corpo. E nessa distribuição de informação, as nossas articulações, então imaginem o esqueleto humano, né? Eu sei que estudar anatomia talvez não seja da profissão de todas vocês, mas entre no Google ali, dê uma olhada no nosso esqueleto. Entre cada osso, né? Entre cada junção óssea existem articulações. Eu sempre mostro os dedos porque é mais fácil no vídeo, né? E a gente perceber daqui da mão até o punho, que é uma articulação mais famosa, tem muitas articulações. E vai lá, cotovelo, né? Ombros, pescoço e várias pequenas articulações no tronco e em outros lugares que a gente nem está percebendo. Então é muito mais do que a gente passa, por exemplo, numa prática de yoga que tem um rodízio de consciência corporal, né? Que a gente passa por cada uma delas. Tudo isso está estabelecido em cima dessa anatomia e fisiologia do Ayurveda, mas tem muito mais dentro, internamente, se vocês pensarem, por exemplo, nas nossas costelas, nas nossas vértebras e tantos outros ossinhos do corpo que a gente não conhece, né? Enfim, eu alonguei um pouco essa explicação para a gente entender a amplitude do nosso sistema nervoso, porque o Dosha Vata, que coordena também esse sistema, ele está, né, no nosso corpo em todos os tempos, em todas as funções, ele está no funcionamento das pequenas coisas. E aí a gente vai compreender o que é um Madhyadato em equilíbrio, né? Tá escrito ali no material que eu mandei para vocês. Em equilíbrio, esse sistema pode ser percebido pelo brilho nos olhos e ele é responsável pela sensação de plenitude e boa expressão verbal. Então, sim quando a gente consegue coordenar as coisas, não só as grandes coisas, como a fala, né, mas as pequenas coisas também. Então, esse tecido, ele transmite informação e coordena as funções corporais. Ele é formado pelos elementos água e terra. Aqui, a terra, ela é um elemento um pouco mais sutil do que, por exemplo, nos nossos músculos, né? O sistema muscular também tem terra. No Madhyadato, no sistema nervoso, a terra são os minerais. Então, na alimentação é aquilo que é rico em minerais, que são micronutrientes, que vai manter esse bom funcionamento do sistema nervoso.
Agora vamos pensar no excesso. Em excesso, ele aumenta pita e kapha. Pita são os olhos vermelhos e kapha a sensação de peso nos olhos. Isso é muito visível e perceptível no nosso dia a dia quando a gente fica muitas horas no computador. Eu acho que todos vocês já tiveram algo parecido com isso, preparar um trabalho, né, apresentar um trabalho ou fazer alguma coisa que eu preciso escrever, pesquisar e fico muitas horas no computador, tá? Quem não passou pela experiência, imagina um aluno de faculdade na conclusão do curso escrevendo o seu TCC. Então, o que a gente percebe? Olhos vermelhos, inchados e pesados. E normalmente a gente sabe dessa reação e a gente associa isso, né, ao cansaço. O que o Ayurveda está nos dizendo é que esse cansaço é específico do nosso sistema nervoso. E que esse estímulo da visão, porque o dosha pitta e o elemento fogo estão ligados à visão, né? Então o estímulo da visão vai trazer esses olhos vermelhos e aumentando pitta. E kapha pela sensação de peso nos olhos. Então é aquele peso que às vezes até dá uma certa dor de cabeça, né? Tem uma sensação de dor de cabeça, de peso que alivia quando a gente apalpa. Dor de cabeça é um dos sintomas que a gente tem, inclusive, frequentemente. E a gente não associa, né, ao excesso de informação no nosso sistema nervoso. Então, quando a gente pensa demais, estuda demais, estimula demais, telas demais, né, e várias coisas em excesso vão trazer o excesso desse tecido. É importante a gente perceber que o excesso não é só na alimentação, tá? A deficiência do sistema nervoso, o contrário do excesso, então, porque lembrem, né, eu sempre falo isso, mas é importante lembrar, o desequilíbrio tem dois polos, quando tá de mais e quando tá de menos. Então, a deficiência, a falta, é excesso de vata. Isso é uma das coisas interessantes de aprofundar no Ayurveda, porque a frase ela parece quase incoerente, né? Excesso de vata é deficiência de nutrição, tá? Então, vata, como dosha, né? E o vata está em todos nós e principalmente no nosso sistema nervoso, ele é aquele excesso. O excesso de vata, ele é degenerativo. Quando a gente seca, nós estamos envelhecendo. Por isso que o equilíbrio desse tecido é brilho nos olhos, né? Porque brilho nos olhos, brilho na pele é a presença da nutrição e do elemento água. O contrário disso, que é secura, né? Essa falta de umidade, ele é excesso de vata. Então, excesso de vata é excesso no sentido de secura, é muita secura e é uma desnutrição profunda. Pensando agora naquela nossa mandala, né, das bolinhas, o Madhyadato, ele já é o penúltimo tecido. Então, é o que chega lá no final. Se a gente está usando, estimulando demais os outros tecidos, percebam que a nutrição não chega lá no final. Então, eu preciso ter nutrição adequada, por tempo suficiente, eu preciso de descanso e eu preciso de Agni, que são as coisas que formam o meu metabolismo e que vão concluir, né, essa curva do rejuvenescimento, tá? Isso é bem importante. E aí, o que a gente sente, né, nessa falta disso, quando esse elemento tá deficiente? O não articular, por exemplo, corretamente as palavras, eu tô falando uma coisa e não lembro o nome, eu tô conversando a respeito de uma ideia e aí eu deixo de concluir, eu não percebo onde é que eu comecei para chegar no final. Isso é muito perceptível nos professores e nos palestrantes. Algumas pessoas, elas conseguem pegar uma ideia, contar uma história no meio e chegar lá no final, e outras pessoas se perdem. Isso não tem a relação somente com os doshas, isso tem relação com a nutrição e a capacidade, então, desse tecido, né, que representa o nosso sistema nervoso e que é o Madhyadato, tá? Vocês conseguem observar isso, assim, nas falas de várias pessoas. E vocês que convivem mais comigo aqui nas aulas, eu observo muito em mim. Os dias em que estou cansada,
falta uma palavra, falha alguma coisa de memória, depois eu complemento no grupo. O conhecimento, ele é o mesmo, mas a capacidade de articular e colocar esse conhecimento em prática na fala aqui com vocês, ela fica prejudicada. Tem até vários vídeos aí, vocês podem depois explorar isso a partir desse aspecto. Mas observem em si mesmos, né? Quando o nosso raciocínio está mais lento, quando as coisas estão mais difíceis, quando a gente não articula completamente as ideias, é sim um sinal de cansaço, porque cansaço é excesso de vata, né? E é uma deficiência também de nutrição, tá? E como tá lá no fundo, tem ali no nosso material também, a gente precisa nutrir-se, né? Durante 21, 25 dias com constância. Então a nossa nutrição, ela precisa de constância para que ela chegue a fazer diferença nesse tecido. Logo a seguir eu vou falar então dos alimentos que nutrem, né, esse lugar tão importante no nosso corpo, no nosso próximo vídeo.